Muito bem-vindos. Alô a todos. Olá a todos. Muito bem-vindos à nossa, à nossa terceira aula de estatística. Sim, a terceira aula de estatística. E vamos iniciar de novo mais um processo de paciência para adquirir sabedoria. No dia de teste é que vamos mostrar a nossa sabedoria sobre esses assuntos que temos aprendido, né? Porque eu também posso aprender de vocês. Então, no dia de teste vamos ver se sabemos isso que temos aprendido com paciência durante esses 45 minutos. Então, hoje é aula 3. Hoje é aula 3. Então, o nosso tema hoje é representação. Nosso tema hoje, deixa eu aumentar isto. Representação gráfica dos dados estatísticos. Representação gráfica dos dados estatísticos. Vamos mostrar como transformar tabelas de frequência em gráficos estatísticos, permitindo uma visualização clara e comparativa de dados. Então, tem aqui os livros. Aqui diz setor, isso chama-se teta, né? Esse símbolo aqui chama-se teta. Então, cada classe da tabela de frequência ocupa, aliás, para falar com prática, né? Aqui temos classes. Tem aqui limite inferior, limite superior. Então, aqui diz, cada classe da tabela de frequência, isso aqui é uma tabela de frequência, frequência absoluta, frequência relativa. Cada classe, né? Aqui estão a dizer o seguinte. Cada classe essa aqui. Cada classe da tabela de frequências são essas aqui, ocupa um setor circular proporcional à sua frequência relativa. Frequência relativa até que é aqui. Proporcional à sua frequência relativa. Então, essa classe aqui ocupa um setor circular proporcional à frequência relativa. Um setor circular, aqui estamos a falar de mais ou menos de gráfico de Pisa. Está a ver o gráfico no gráfico de Pisa tem várias secções ali. Vou falar com dados concretos. Não sei se isso está trancado. Vamos ver. Então vamos fazer o seguinte. Vamos cada classe, né? Esta aqui. Não sei se vai sair, vamos ver. Esta aqui. Então vamos selecionar os dados aqui. Então aqui cada exatamente. Então, eu quero editar.
quero... Não é isso que eu queria. Quero... Apareceu, mas não é aquilo que eu queria. Eu quero selecionar esses dados. Esses dados. Tá aqui. Então, o que estávamos a dizer ali? Só quero mudar o tipo de gráfico. Mudar o estilo de gráfico. Quero isto. Exato. Então, agora quero inserir as percentagens. Tá aqui, isso aqui. Tá aqui. Queria ampliar. Então, aqui estou a fazer o que está a mostrar. Então, vou dizer assim. Então, dizer assim, cada classe, né? Cada classe da tabela de frequência ocupa um setor circular, né? O setor circular é este aqui, do gráfico de piso, relativo, proporcional à sua frequência relativa. Está aqui a frequência e este é o setor proporcional à frequência relativa. Então, o cálculo é feito multiplicando a proporção frequência absoluta sobre tamanho por 360 graus. Aqui um problema de formatação devia ter aquele símbolo de grau ao quadrado. Então, aqui diz histograma. Histograma é um gráfico de barra. Histograma é um gráfico de barras especiais usado para variáveis contínuas. Usado para variáveis contínuas. Diferente do gráfico de barras simples. O histograma considera intervalo de classes na base e a densidade de frequência na altura. A fórmula de altura é frequência absoluta sobre a amplitude da classe. É isso. Onde F é a frequência absoluta e H é a amplitude da classe. A amplitude da classe é a diferença entre o limite superior. Está aqui. A amplitude da classe H, né? No caso, é a diferença entre limite superior e limite inferior. Aqui temos um exemplo de amplitude da classe H. Neste caso é 320, a amplitude da classe. Então é isso. Então, vamos ver isso com mais prática. Então, é o seguinte. Temos aqui algumas fórmulas fundamentais, né? Frequência relativa, vemos nas outras aulas o cálculo da frequência relativa, que é igual à frequência absoluta a dividir por tamanho da amostra, o resultado vezes 100 vai dar a frequência relativa. Isso vemos em outras aulas. Agora, ângulo do setor do gráfico de Pisa. Então, é aquilo que estávamos a falar anteriormente. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que... Deixa fechar um bocadinho. É difícil. A ver. Gráfico, ângulo do setor do gráfico de Pisa. Este é o gráfico de Pisa. Então, nós queremos calcular o ângulo
desse setor do gráfico de piso. Já temos aqui neste caso temos a frequência relativa. Só que ao invés de calcular a frequência relativa, vamos calcular o ângulo. O ângulo que ocupa a classe, né? A classe, sim. Então é isso, vamos ver isso. Depois temos aqui a altura de barras no histograma. A altura das barras no histograma, onde a altura é igual à frequência absoluta a dividir por amplitude da classe. Amplitude da classe, que é a diferença entre limite superior e limite inferior. Então, agora temos esta tabela, temos aqui a classe, temos aqui as classes. Esta é uma tabela de distribuição de frequência por classes de rendimentos de 20 famílias. Como vimos anteriormente, existe distribuição de frequência sem classes. Isso é por classe. Então, aqui é a frequência absoluta, quer dizer, existem 3 dados neste intervalo. Existem 6 frequências absolutas neste intervalo. Existem 4 frequências absolutas neste intervalo. Então, esta frequência relativa, que é igual a 3 a dividir pelo tamanho da amostra, ou total da frequência absoluta, dá isto vezes 100. Aqui falta multiplicar por 100. Depois aqui temos a frequência acumulada, que é a frequência absoluta da classe atual mais a frequência acumulada da classe anterior. Aqui, como não temos classe anterior, mantém-se a frequência absoluta. Então, aqui temos frequência acumulada da classe anterior. Então, aqui a frequência acumulada vai ser igual à frequência absoluta da classe em que estamos mais a frequência absoluta da classe anterior, que é 3. E aqui vai ser frequência absoluta da classe atual mais a frequência acumulada da classe anterior, que é esta, dá 9, né? Dá 13, né? Que é 9. Então, 9 mais 4 dá 13. Então, aqui, a frequência acumulada nesta classe aqui vai ser igual à frequência absoluta da classe atual mais a frequência acumulada da classe anterior, que é esta. A frequência absoluta dessa classe anterior é 13. Então vai ser 13 mais 4 dá 17. Então, processo de construção do gráfico de barras. Gráfico de barras. Cada intervalo de classe é representado por uma barra. Já vamos lá partir para a prática. Vamos dizer que cada intervalo da classe é representado por uma barra. Então vamos ver cada intervalo da classe é representado por uma barra. Então vamos a isso. Cada intervalo da classe. Mas esse não. Quero mudar de gráfico. Cada intervalo da classe
é representado por uma barra. Mas este aqui, deixa eu fazer de novo. Quero incluir os títulos. Queria este aqui. Então, cada intervalo da classe. Tá vendo? Cada intervalo de classe, né, é representado por uma barra. Ok. A altura da barra é igual à frequência absoluta. Então, a dizer assim que a altura da barra é igual. Esse gráfico não está bom, mas ok. A altura da barra é igual à frequência absoluta. Cada intervalo da classe é representado por uma barra. O intervalo da classe. Intervalo da classe. Vamos ver bem. Vamos falar de intervalo. Intervalo é a diferença entre limite superior e limite inferior. Então, aqui, intervalo. O intervalo entre o limite inferior e superior é 320. Esta é a amplitude. O que diz aqui? Diz cada intervalo da classe. Ou seja, cada amplitude da classe. Isso representa é representado por uma barra. A altura da barra é igual à frequência absoluta. Esta parte aqui vai ficar de TPC. Esta parte aqui. Então, a altura da barra é igual à frequência absoluta. Vamos supor que o intervalo da classe, vamos supor, é 320. Intervalo da classe. Então, esse intervalo da classe vai ser representada por uma barra. Por exemplo, vamos ver aqui, né? Classe 1. Classe 1, 2.500 a 2.820. 2.500 a 2.820. 2.500. Esta aqui é a primeira classe. Coincide porque aqui limite inferior é 2.500. Limite superior é 2.820. Agora, então, dizer que cada intervalo representa uma barra. Essa parte que falta é TPC. Vamos fazer TPC. Então, o que era seguir? Então, a altura da barra é igual à frequência absoluta. Exemplo, classe 2.120 a 314. Não sei se tem isso aqui. 2.820 a 3.140. Este intervalo aqui. Só que aqui a minha frequência absoluta deu 6. Deu 6 por quê? Porque o sistema, né? O Excel não considerou dados repetidos. Esses dois dados aqui estão repetidos. Ele não considerou esses dados repetidos. Então, aqui estamos a dizer que a altura da barra é igual a 6. Né?
2.820 a 3.140. Altura é igual a 6. Vamos vir aqui. Altura porque é igual à frequência. A altura é igual à frequência absoluta a dividir por amplitude da classe. Então, vamos calcular. Então, vamos aqui ao Excel. Estamos a dizer que a altura é igual à frequência absoluta sobre a altura, né? Sobre a altura. É isso. Sobre a altura. Não, sobre a amplitude da classe. Sim, a amplitude da classe, isso. Sobre a amplitude da classe. Então, queremos saber qual é a amplitude da classe. Sabemos, como vimos aqui, a amplitude da classe. Vamos fazer a amplitude da classe. Amplitude da classe. Amplitude da classe vai ser igual. Vai ser igual ao que mesmo? Vamos por esse aqui. Vamos usar este. 3.140 menos 2.820. Falta igual aqui. É 320. É o mesmo que tínhamos encontrado aqui no Excel. A amplitude da classe é esta aqui, a amplitude da classe é 320. Então, o que queremos agora? Sabemos que a amplitude da classe é 320. Então, vamos fazer a frequência absoluta, que é esta, 6. Frequência absoluta, aqui vamos pôr é 320. Sim. Frequência absoluta é 6. Então, vamos fazer a altura, né? A altura vai ser igual. A altura vai ser igual a frequência absoluta a dividir por 320. Dá isso. Esse valor aí contínuo. A altura é 6. Ok. A altura é igual a 6. Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Não, a altura não é igual a 6. O que é igual a 6 é a frequência absoluta. Não é? A altura não é igual a 6. Vamos confirmar isso. Então, agora vamos entrar no gráfico de setores. Aqui é para calcular o ângulo que cada parte do gráfico de Pisa ocupa. Vamos calcular o ângulo. Então, vai ser igual a... Deixa eu fazer aqui. Então, vai ser igual. O ângulo de cada setor no gráfico de Pisa vai ser igual à frequência absoluta sobre o tamanho da amostra vezes 360. Vai dar 54. Então, deixa ver. Vamos ver. Vou incluir isso aqui. Vou incluir aqui nesta parte aqui. Ângulo, né? Ângulo. Gráfico de
Pisa. Então, fica assim. Yeah. Então, o que estamos a dizer? Estamos a dizer que é frequência absoluta dividida pelo tamanho da amostra. Então, nós fazemos assim. Frequência absoluta. Frequência absoluta a dividir pelo tamanho da amostra, população, vezes 360. Dá 54. 54 graus. Dá 54 graus. Agora deixa só eu... Aqui vamos ter que, como é aula online, vamos ter que aprender a usar o Excel. Então, deixa só padronizar isto. 54 graus. Nem sei como é que eu vou elevar isso. Mas temos que saber que são graus. Eu não sei como é que eu vou colocar graus aqui. Sei mesmo. Sei mesmo. Mas são 54 graus. Então podemos arrastar até aqui. 54 graus. Então vamos comparar. Ixi, meu Deus. Então, primeira classe tem 54 graus, como fizemos aqui. Segunda classe tem alguma coisa de errado. Vai ser frequência absoluta a dividir pelo... Alguma coisa aqui não está... Deixa eu ver. É, frequência absoluta a dividir pelo tamanho. Sim, pelo tamanho da amostra. Espera. Esse 360. Ah, já entendi. Onde está o erro? Devia ter fixado o tamanho da amostra. Não fixei. Está a ser muito desafiador fazer, dar esta aula, mas está aqui. Então, frequência absoluta dividir pelo tamanho da amostra. É isso. Aqui deu 90 porque aqui a frequência absoluta é 5. Devia ser 6, porque são 6 dados, mas o sistema do Excel não aceitou. Então, a última classe devia ser 3, mas deu 4. Então, o que está a acontecer aqui? O que está a acontecer? Vamos supor aqui. Primeira classe, frequência absoluta da primeira classe é 3. Da segunda classe é 5, devia ser 6. Porque só não considerou um dado que está repetido. Terceira classe é 4, certo? Penúltima classe é 4, certo? A outra é 3. Dado. Mesmo assim vai dar 20. Diminuiu aqui, compensou aqui. Então, é um problema do sistema do Excel, mas o modo de cálculo está bom. Então, a primeira classe vai ocupar o ângulo... A primeira classe, no gráfico de Pisa, vai ocupar um ângulo de 54 graus. A segunda classe vai ocupar no gráfico de Pisa um ângulo de
90 graus. De acordo com os dados que temos aqui, de acordo com a frequência absoluta e o tamanho da amostra, de acordo com a frequência absoluta que temos aqui e a amostra que temos aqui, a primeira classe vai ocupar 54 graus no gráfico de Pisa. E a segunda classe vai ocupar no gráfico de Pisa 90 graus. A terceira classe vai ocupar no gráfico de Pisa 72 graus. E assim por diante. Então, isso. Então já sabemos quantos graus isto vai ocupar no gráfico de Pisa. Então, posso aproveitar e editar aqui. Isso aí. Achei de editar depois. Então, agora vamos passar para outro assunto. Então, explicação. Cada setor vamos explicar. Aqui diz o quê? Diz o seguinte. Aqui diz explicação. Cada setor, né? Cada setor no gráfico de Pisa, né? Representa uma proporção da classe em relação ao total. Por exemplo, a classe 3460, esta aqui, 3460, temos frequência absoluta. Temos frequência absoluta de 4. Está aqui. De 4. O que se passa? Temos frequência absoluta de 4 e sabemos que a amplitude da amostra, sabemos que a amplitude da amostra é 20. O tamanho da amostra quer dizer é 20. Então a divisão entre a frequência absoluta dessa classe e o tamanho da amostra vai dar 72 graus. Não sei o que se passa com o meu computador. Vai dar 72 graus. Vai dar 72 graus. Não sei se já acabou. Ok. Vai dar 72 graus. Então a fórmula é essa. A frequência absoluta. Para sabermos quais são, quantos graus uma classe ocupa no gráfico de Pisa. Então usamos este cálculo. Vai se chamar θ igual a 4, frequência absoluta sobre o tamanho da amostra vezes 360 graus, vai ser igual a 72 graus. Agora vamos passar para o histograma. A altura que estamos a falar anteriormente que eu disse que não estava bom. Lá dissemos o quê? Lá dissemos que a altura é igual a 6 na classe 2820. Aqui na classe 2820 temos que a altura é igual a 6. Não é igual a 6, é igual a este valor aqui. 0,0188. A altura é aqui. A fórmula da altura é esta. Frequência absoluta sobre a amplitude da classe representada por H. Então, primeira... Então, vamos ver. Então, a frequência absoluta da primeira classe é 3.
Então, esta frequência absoluta a dividir pela amplitude, que é esta. Deixa eu fazer logo aqui. Temos histograma, né? Então, histograma. Vamos lá ver. Vou abrir mais uma parte aqui para calcular. Vou falar aqui sobre histograma. Histograma. Mas não é só histograma que posso chamar aí. Posso chamar o quê? Então, altura, né? Vamos chamar altura da barra de histograma. Altura da barra no histograma. Altura da barra. Então, isto vai ser igual a... Isto vai ser igual a altura da barra no histograma. Vai ser... A altura da barra no histograma vai ser igual a... Frequência absoluta. Vamos por aqui igual. Frequência absoluta. É melhor aprendermos Excel. Porque aqui... Caminho aqui é aprender, estamos a aprender informática também. Então, essa é a frequência absoluta. Onde está a frequência absoluta aqui? 3 na primeira classe. Frequência absoluta da primeira classe a dividir por amplitude da classe, que é 320. Vamos fixar no meu computador, clica-se FN F4. Depois, vamos por isso entre parênteses, essa divisão entre parênteses. Depois, ok, igual, está aqui, dá 0. Temos que aumentar casas decimais. Vamos por 4 casas decimais. Então, é o mesmo valor que está aqui. Então, vamos arrastar para baixo. É só clicar aqui nessa setinha aqui, arrastar para baixo. Já está. Houve uma pequena diferença por causa das frequências absolutas. Como eu disse, o Excel aqui na frequência absoluta da segunda classe não considerou um dado por ser repetitivo. Tá vendo? Então é isso. Então, explicação. O histograma, né? No histograma, a classe 3460, né? A 3680 tem frequência absoluta igual a 4. É isso. A amplitude da classe é 320, como acabamos de calcular ali no Excel. Então a altura vai ser esta aqui. 0,0125. 3460. Terceira classe. 125. É isso aí. Então, esse valor representa a densidade da frequência da classe. É a razão entre o número de observações e o tamanho, número de observações, que é este, e o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo é 320. Tem aquele intervalo, esse intervalo tem esse intervalo tem esse tamanho. Este aqui é a frequência, o número de observações. Então, este valor representa a densidade da frequência. Então, tem aqui uns exercícios. Então, é isso. Usar dados da turma. Vamos ver. Construir um gráfico de barras com frequências absolutas.
gráfico de setores com percentagens, um histograma com intervalos de classe, comparar os três gráficos e discutir qual representa melhor os dados. Então, usando os dados de turma, não sei, essa turma tem quantos alunos? Tem talvez uns, não contei, talvez uns 10. Então, eu acho que como uma amostra muito pequena, não era preciso fazer uma distribuição de frequências por classes. Mas isso fica para você TPC. Qualquer dúvida é só apitar, mas vamos de resultado. Aqui tem exercícios, por exemplo. Tem esse exercício, tem alguns exercícios resolvidos. Então aqui já começa com... Mas antes deixa eu falar do estudo de caso. A aula já está quase no fim. Então, por exemplo, vamos supor, estudo de caso, representação gráfica de dados em gestão de recursos humanos. Contexto. O Departamento de Recursos Humanos de uma empresa industrial em Maputo decidiu analisar os rendimentos mensais dos colaboradores de nível técnico para avaliar a distribuição salarial e identificar desigualdades internas. Foram recolhidos dados de 20 funcionários e organizados em intervalos de classe. Objetivo: transformar a tabela de frequência dos rendimentos em gráficos estatísticos que permitam uma visualização clara. Pessoal, eu já estou cansado. Vou falar sobre isso aqui no Google Meet. Google Meet, eu vou fazer um vídeo à parte. Essa parte aqui já não estou concentrado. Então, é de fazer outro vídeo para este estudo de caso. Então, muito obrigado pela paciência. Para mim foi produtivo porque estou a criar aquela planilha de estatística. Então eu automaticamente já sei fazer o cálculo do ângulo que ocupa cada classe num gráfico de Pisa. Já sei calcular qual é o tamanho ou a altura de uma barra, no histograma, automaticamente porque estou a usar o Excel. Então, até a próxima aula.